abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu São Lucas. Lucas no capítulo 19. Versículo 28 até o 48. Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 28 até 48. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Obrigado, filho. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao encontrar-lhes, e achareis preso um jumento, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo aos que foram mandados, acharam o segundo, lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: E por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, e toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus com alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calar, as próprias pedras proclamarão. Quando lá, chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conhecera por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto até os olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos, dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste
a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós o transformaste em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiores do povo, procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, o nosso Pai que está no céu, nesse dia tão glorioso, dia tão importante, o Rei, o King, se revelou, se manifestou em público. Ele subiu num jumentinho e todo o povo gritava: Hosana, 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 Hosana. Pai, nesse momento nós queremos expressar a mesma atitude dentro dos nossos corações. Que não seja pena a Páscoa, que não seja pena domingo de Ramos, mas que seja um dia que Cristo seja exaltado nos nossos corações. Nos faz compreender a tua palavra. Te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. As lágrimas de Deus. As lágrimas de queridos, muitos de nós aqui já tivemos uma experiência. De repente você começa a chorar e você não sabe o porquê. Quando a gente morava no Brasil, um dia nós recebemos a nossa cunhada em casa. Ela passou alguns dias conosco. Às vezes ela acorda de manhã, de repente ela começa a chorar. E quando a mana pergunta o porquê está chorando, ela dizia nada. A gente não percebe, mas muitas vezes são acúmulo de muitas coisas. Pode ser angústia e pode ser uma decepção e pode ser acúmulo de amargura ou uma rejeição ou uma solidão. São coisas que se acumulam na nossa vida e de repente você começa a chorar sem saber o porquê. Essa semana eu tive essa sensação comigo mesmo. O texto que nós lemos hoje é muito tenso. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um dia conhecido como Domingo de Ramos. Porque na época as pessoas se posicionavam ao longo da estrada, louvando a Deus, agitando galhos de palmeira e lançando as suas vestes diante do jumentinho quando Jesus passava diante deles. Aí Jesus aqui lamenta
e chora. E chorar é um verbo forte, usado para descrever o soluço de um coração partido, triste, angustiado. Porque tem muitos personagens que estão interagindo nesse texto. Se vocês já acompanharam a leitura da Bíblia, quais são os personagens que nós temos aqui? Nós temos o primeiro, quais são os personagens que nós temos aqui? Temos o quê? Os discípulos. E depois temos os fariseus. Depois temos o povo, a multidão. Aí depois temos o Jesus. Nesse texto. O ponto mais significativo desse texto é na hora é que no versículo 44 que a Bíblia diz que Jesus chorou. E esse choro de Jesus aqui, nesse texto, é muito significativo. Porque assim como uma panela de pressão, Jesus de repente começa a chorar para um acúmulo de muitas coisas que estavam acontecendo. Muitas coisas. Por que Jesus Cristo chorou? Por vários motivos. Foram um acúmulo de decepções, de má entendimento, de má entendido das pessoas no ministério dele. Ele está indo para Jerusalém. E ele sabe que vai morrer. E nesse clima tenso, pesa sobre ele. Quando ele pensa, de repente, ele começa a chorar. Aquele soluço que estava entalado, agora se desentala. O que se acumulou, se acumulando. É bom a gente lembrar que esse fato aconteceram. E que dia? Que dia que aconteceram esses fatos? Qual foi o dia? Amém, irmãos? Qual foi o dia? Que dia que aconteceram esses fatos? Que dia de hoje? Domingo! Foi domingo. E ele vai ser crucificado que dia? Na sexta-feira. Então é uma pressão enorme. Ele está percebendo. E quando ele vê a reação de Jerusalém, do povo de Jerusalém, e ele chora. Mas não só por fato de ter visto a reação de Jerusalém, mas foram acúmulo de muitas coisas. Nós vamos ver alguns sinais porque Jesus finalmente chora. E aqui nesse texto. É um choro da verdade de decepções. Por que ele chora? E aí, esse aqui, queridos, os discípulos
Aqui os fariseus repreendem para que o povo ficasse calado. Jesus chora sobre ela e diz: se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também o que trazia paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Me chamou muita atenção nesse texto, nesse versículo. Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Ele está dizendo que você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Muitos aqui, querido, você não está entendendo nada. Você não sabe por que você é cristão, você não sabe. Por isso que muitas vezes o seu pé fica auto-in. Você não entendeu? Ainda não. Tem uma grande ideia aí. Quando Deus nos visita, Ele oferece a oferta, a sua graça em Jesus Cristo. Portanto, é necessário aproveitar a oportunidade da salvação. Está aí no quê? Obrigado, Jorge. Quando Deus vamos falar, os ingleses. Thank you. Deus oferece a oferta de salvação em Jesus Cristo quando Ele nos visita. Por que Jesus chorou aqui? Quais foram os fatos que foram sobrepujando um ao outro e que finalmente levaram as lágrimas? Primeiro, aqui nós temos apesar dos discípulos serem obedientes religiosamente, lembra que eles obedeceram? Como que eles obedeceram? Se você está acompanhando a leitura da Bíblia. Os discípulos aqui obedeceram. Fizeram o quê? Foram buscar o quê? Jumentinho. Eles não estão entendendo nada o que Cristo veio fazer aqui na terra. Apenas foi uma obediência religiosa. Aí Jesus está frustrado. Ele chora pelos discípulos que mostram e revelam uma obediência religiosa. Mas que eles, na verdade, não estão entendendo nada o que Jesus veio fazer nesta terra. Está aí no quadro. Lá no versículo 23, 29 e 31. Aqui eu estou falando dos discípulos. Não é a multidão. São os apóstolos que revelam aqui no texto uma obediência. Mas apenas uma obediência religiosa. Mas que eles, na verdade, não estão entendendo o que Jesus veio fazer aqui na terra. Eu fico imaginando a frustração de Jesus em perceber que os discípulos que ele gastou tempo, gastou energia, mas eles não estão amadurecendo.
para entender a missão de Cristo. Não tem maturidade para entender a missão de Jesus. Não tem consciência. Olha no versículo 29 e 31, que ele está dizendo: ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 12 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia fronteira, e ali, ao encontrar, acharei preso um jumento que jamais homem algum montou. Soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis: assim, porque o Senhor precisa dele. Só que eles, ao ir esse povoado, buscar esse jumento para Jerusalém, para Jesus entrar na cidade montando, aqui tem uma mensagem chifrada, tem uma mensagem escondida aqui. Qual é a mensagem? É uma mensagem que Jesus está entregando ao discípulo, dizendo assim: eu não vou entrar em Jerusalém como vocês imaginariam que eu um dia entraria. O que eles estavam esperando? Que Cristo entrasse em Jerusalém num cavalo branco, como rei humano, como um herói. Ele diz que não. Eu não vou entrar em Jerusalém num cavalo branco, porque a ideia de vocês estão esperando o Messias para libertar o povo de Israel do Império Romano. Então, eu não vou entrar assim. Eles tinham uma expectativa errada a respeito de Cristo. Ele estava imaginando que Jesus como um grande líder mundial. Inclusive, os discípulos, entre eles, já estão tendo briga. Quem que ia sentar ao lado direito, quem que ia sentar ao lado esquerdo. E a mãe desses 2 discípulos foi fazer um pedido a Jesus: permita que os meus filhos sentar com você, um lado direito, o outro lado esquerdo. Queridos, Jesus diz assim: vocês vão a Jerusalém e pedem um jumento. E os discípulos nem sequer se tocam na mensagem, não percebem, não estão entendendo nada o que Cristo veio fazer neste mundo. Aqui Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias, que está no capítulo 9, versículo 10. Quer dizer, quando ele diz que alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o rei virá a ti, justo e salvador, porque é montada sobre o jumento, sobre o jumentinho. Queridos, essa profecia de Zacarias foi anunciada há 500 anos antes de Cristo. Está se cumprindo aqui. Aí Jesus foi abrindo o direito de ser o líder messiânico para eles. Que a minha missão é outra. Que para os discípulos foi uma surpresa. Vendo Jesus montado num jumentinho.
ele esperava um cavalo branco. E esses discípulos queridos obedecem, mas não entendem nada. Não entendem nada. E a grande angústia de Jesus é que os discípulos que ele gerou, que ele gastou tempo, não estão percebendo exatamente. Essa é a religião que nós estamos desenvolvendo hoje, queridos. Muitos, queridos, que vão às igrejas e não entendem nada. Não entendem nada da missão de Cristo, nem sequer entendem o porquê você é. A gente só vai, como dizem que como nuaki, que end, just follow. Mas você não está entendendo nada. Será que você entende exatamente? Você entende o porquê você está aqui hoje? Ou você não entendeu ainda? E outra coisa. Por que Jesus chorou? Quais foram os fatos que levaram Cristo às lágrimas? Jesus chora pela incredulidade obstinada e simplicidade da multidão, que se encanta com tudo, que acredita em tudo e acredita com qualquer coisa. Lembra que no começo eu perguntei quantas personagens que nós temos aí? Quanto? Isso. Já falei dos discípulos, agora a multidão. Olha a reação da multidão. É muito interessante esse grupo. Jesus vem entrando na cidade de Jerusalém. Uma multidão se reúne. Alguns pegam seus mantos, suas capas, colocam no chão para Jesus passar por cima. Batem palmas. Começaram a gritar: Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Queridos, essa foi a saudação alegre dos judeus. Porque sabiam que Jesus estava cumprindo a profecia de Zacarias. Mas veja no versículo 37, diz que e quando aproximava da cidade, no Monte de Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubiloso e louvar a Deus em alta voz. Por que eles estavam louvando a Deus? Por que eles estavam louvando a Deus? Que a Bíblia está a falar, está dizendo, por todos os milagres que tinha visto. Olha aqui a multidão, está feliz. A multidão está feliz por quê? Está feliz por quê? Ele já tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro. Ele já tinha visto Jesus curar o leproso. Ele já tinha visto todos os milagres. Agora, ao vivo, Jesus está aqui. Vocês acham que Jesus estava impressionado com o grito dessa multidão? Não.
Por quê? Porque a mesma multidão que na sexta-feira vai estar gritando na cidade de Jerusalém, é a mesma multidão. No domingo, estão louvando a Deus por milagres. E na sexta-feira, quem que está lá para gritar que crucifica, crucificam? É a mesma multidão. Queridos, a multidão é assim mesmo. A multidão foi acostumando por milagres. Por milagres. Mas não tem consciência, não tem raiz. Por isso que, queridos, nenhuma igreja deve montar o seu ministério em cima de milagre. Muito milagre falso que está acontecendo hoje. Muito milagre falso que está acontecendo hoje. Desde que já contei isso para vocês. No Brasil, havia um profeta que estava operando uma faca de cozinha. Pega, coloca a faca aqui, rasga. Faca de cozinha. Milagre. Tanta coisa que está acontecendo hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas igrejas de hoje vão levar muita gente no inferno. Concorda comigo? Muita gente. Porque você só vai pela multidão, você só vai pelo quê? Mas você não tem raiz, não tem conteúdo, não tem aquela sensibilidade, você não conhece ele. Por isso que Jesus disse que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me procura só porque quer alguma coisa. Quanto povo que procuram Jesus só porque quer alguma coisa? Vocês se lembram? Eu acho que pessoas antigas aqui, uma Veró, uma Maria, uma Lina, no tempo do regê, que todo mundo tinha regê. Todo mundo não tinha documento. Estavam esperando o home office para responder. Essa igreja ficava cheia. Ficava cheia de igrejas. Quando começamos lá no King's Cross, mas eu me lembro um dia, começou a chorar. O pastor, como vamos fazer toda essa gente? Calma, é multidão essa aqui. Essa multidão, o que vai definir amanhã. A multidão não tem raiz. E quando receberão os documentos, cadê eles? Cadê eles? É um cristianismo como eu diria, não tem raiz. É conveniência. E quando tem a oportunidade, ele vai embora. Eles estão louvando a Deus por milagre. Às vezes, querido, eu fico muito indignado. Alguns pastores de hoje, igrejas de hoje, estão deformando completamente os cristãos. Às vezes quando vou em algumas igrejas, eu prefiro eu não pregar, eu quero ouvir. Eu quero ficar lá no banco para ouvir. É muito triste o que está acontecendo hoje. E as ovelhas não têm mais discernimento. Vão qualquer coisa, acredita em tudo.
Aí eu pergunto, como que você, cristão, acredita até nas besteiras? Eu esqueci, eu ia mandar uma mensagem no Jorge para colocar um profeta aí que deu droga numa criança. O profeta, que o pastor deu droga numa criança. E aí a criança, para desmaiar, e depois mentir que a criança morreu, ele ia colocar as mãos, a criança ressuscitou. Para ele ter fama, que aquele pastor ressuscita os mortos. Sabe o que aconteceu? A criança morreu. Ele tentava dizer que ele tentava chamar a criança, reviens, reviens, torna a viver. José Tulete. Criança foi de vez. Agora fico imaginando você, mãe, que está aqui. Eu chego para você que eu vou dar droga para o seu filho, para a sua filha. Para eu ter fama, você vai aceitar disso? Lógico, alguns vocês vão aceitar. Sabe por quê? Você não tem raiz. Você acredita em tudo, em todas as coisas. E para terminar, queridos, por que Jesus chorou? Quais foram os fatos que levaram Jesus às lágrimas? Ele chora porque ele sabe que na cidade de Jerusalém está o templo. E o templo é a honra de Israel. É o orgulho de Israel. Mas o templo está se transformando num covil de ladrões. Tem uma outra frase aí. Que a intensidade das palavras desafiadoras de Jesus mostra a sua absoluta indignação com a profanação da casa de Deus. A intensidade das palavras desafiadoras de Jesus mostra a sua absoluta indignação com a profanação da casa de Deus. No 45, 46. Cristo ficou muito triste em ver que o templo, a igreja, está torta. A igreja está doente. Está produzindo homens e mulheres que se preocupam só em roubar e enganar o povo. É aquele ditado brasileiro. Engana-me, porque eu gosto. Engana-me, porque eu gosto. Queridos, se eu não vos enganar aqui, você não vai me gostar. Eu preciso enganar. Quem prega a verdade, queridos, as pessoas fogem. Lógico, você não conhece a Bíblia. Se eu te enganar aqui, você nem sequer vai saber que estou te enganando. Concorda comigo? Engano porque eu gosto. Jesus, Jerusalém, onde está o templo, é a cidade de Deus. É o lugar em que a sua salvação será realizada, no qual a mensagem do Evangelho irá a todas as nações. Vocês lembram quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós, sobre o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém. E o templo aqui está profanado.
Por outro lado, o templo aqui representa a rejeição por Israel dos mensageiros de Deus. Quem matava os profetas de Deus não foi o povo de Jerusalém. Foi. Lógico, tinha muito motivo para eles matar os profetas. Eles odiaram Jesus, porque lembra que Jesus, quando ele precipitou os porcos que se transformaram em demônios, lembram? Agora Jesus, agora os discípulos, o povo está contra ele. Está contra. Consequência disso foi uma rejeição. Foi uma rejeição. E essa rejeição resultou uma consequência muito grande. Qual foi a consequência dessa rejeição? Jerusalém foi destruída. Sabem disso? Em 70, os romanos atacaram Jerusalém e queimaram a cidade. Aproximadamente 600 mil judeus foram mortos. E aí Jesus chora sobre a cidade. Porque a cidade não percebe o dia da visitação. Não percebe. Olha o que Jesus disse. Se tu conheces por ti mesmo, ainda hoje, porque a tua paz pertence, mas agora isso está oculto, está encoberto até os olhos, o dia da visitação. Os líderes religiosos aqui tinham rejeitado a Cristo, o seu rei. Olha o que a Bíblia diz. Todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo. Eles foram longe demais recusar oferta de salvação em Jesus Cristo, quando foram visitados pelos principais, pelo próprio Cristo encarnado. Foram longe demais. Querido, Deus continua oferecendo a salvação hoje para você e para mim. Ele continua oferecendo a salvação para as pessoas. A vida eterna está ao seu alcance. E quando você rejeita a Cristo na sua vida, você está rejeitando o maior dom que você vai desfrutar na eternidade. A vida que você tem é uma vida terrena. É uma vida completamente curta, breve. Essa vida é breve. Deseja a vida da manhã, do futuro. Esse é o dia da visitação. Aproveite essa oportunidade de salvação que Ele te dá. É por isso que hoje você está aqui. Eu creio que você hoje estaria no shopping, você estaria hoje comendo outro banquete, não sei aonde. E Deus tocou no teu coração para estar aqui. É o dia da visitação. É o dia que Deus te deu. Aproveite esse dia. Cristo está passando. Ele está passando. Mas alguns vão abraçar Cristo como Senhor e Salvador. Minha pergunta: que tipo de crente, que tipo de gente nós somos como cristão hoje? Em que grupo você se encaixa hoje? Em que grupo? Dos discípulos? Que não está entendendo nada? Ou
dos líderes religiosos que o rejeitaram, ou da multidão que já só segue, sem raiz, sem profundidade, que acredita em tudo. Que grupo você encontra hoje? Até que ponto a nossa espiritualidade é uma busca de Deus? Ou você só busca Deus para resolver os seus problemas? Grande parte da nossa espiritualidade é uma espiritualidade que só busca Deus porque queremos alguma coisa. É uma espiritualidade preventiva. A grande maioria de nós gostaríamos muito de controlar o futuro, que é uma área da nossa vida que nós não temos o controle do futuro. Não tem controle do futuro, queridos. E aí vem o pastor X, vai fazer uma oração forte. Uma oração forte. Vou fazer uma oração forte. Onde sentamos ontem com o pastor Theo. Tínhamos essa conversa. Vocês já imaginaram que no nosso país, Congo, Angola, cada esquina tem grupo de oração. Cada esquina tem grupo orando. Gritando noite inteira, noite inteira. Mas olha a vida que nós temos. Olha a vida que nós temos. Há momento, queridos, estamos gastando tempo. Há momento, Deus não responde esse tipo de oração. Você nunca leram em Isaías capítulo 1, a partir do 17? Nunca leram? Lê lá em Jeremias. Que muitas vezes ele rejeitou a oração das pessoas. Ele rejeitou. Queridos, como falei que a maior busca de Deus, Deus está buscando gente, pessoa justa. Hoje, as pessoas estão tirando a palavra do diabo e colocando na boca de Deus o que Deus disse. Jesus nunca prometeu isso, queridos. O que Jesus promete, se você ouvir a minha palavra e edificar a sua casa, quando vier a tempestade, quando o vento sopra contra você, eu estarei contigo. Será que nós temos coragem, querido, de olhar para a miséria do nosso país e chorar? Será que você tem coragem de olhar para a sua família e perguntar: eu tenho que fazer o mesmo, chorar? Nós estamos buscando o cristianismo que venha me abençoar. Mas aqui nós somos desafiados, nesse domingo de Ramos, a olhar para a nossa vida. Olha para a sua vida, para a nossa família, para a nossa cidade. Querido, é motivo de você e eu chorar quando a gente vê a miséria do nosso país. É miséria que temos constantemente. Todos os dias os templos estão lotados. Estão lotados. Mas as vidas das pessoas é completamente
diferente, não tem uma vida transformada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Da mesma maneira que essa profecia de Zacarias se cumpriu no dia de hoje, quando Cristo veio à Terra, as mensagens a respeito da sua vinda e também se cumprirão. Cristo está voltando. Devemos estar prontos, porque Ele que com certeza em breve voltará. Presta atenção nos sinais que estão acontecendo hoje. Em breve Ele voltará. Lembra que essa profecia de Zacarias foi anunciada com antecedência com quantos anos antes de Cristo? 500 antes de Cristo. Esse é tempo de visitação, queridos. Se você tiver sabido, se tivesse sido capaz de entender, de ter o entendimento, a paz oferecida, se tivesse oportunidade, se você tivesse participado das boas-vindas de Cristo na sua vida, dizendo, bendito que vem o nome do Senhor, haveria esperança na sua vida. Não recusa a oferta da salvação de Deus, Jesus Cristo. O que você precisa fazer nesse domingo? Entrega a sua vida para Cristo. Amém? Entrega a sua vida para Cristo. Porque Ele vai te dar o perdão dos pecados. Ele vai te dar uma vida eterna. Amém? Que Deus os abençoe ricamente.